Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar completamente a forma como se enxerga a educação. É o desenho universal para a aprendizagem, ou simplesmente DUA. E para guiar essa nossa conversa, vamos nos basear na experiência riquíssima da professora Eunice Souza do Nascimento, alguém com mais de 20 anos de vivência real ali, ó, no chão da sala de aula. E vamos começar com uma pergunta que já vira o jogo de cabeça para baixo. A professora Eunice nos convida a questionar uma das bases da educação tradicional. E se o problema, a maior barreira, não estiver no aluno, mas na própria estrutura da sala de aula? É exatamente essa provocação que o DUA vem para resolver. Isso nos leva direto para essa primeira grande barreira, que muitas vezes fica invisível. O modelo de ensino tradicional foi pensado para um aluno padrão, um aluno médio, que na verdade nem existe. E ao fazer isso, o que acontece? Ele acaba criando um monte de obstáculos para quase todo mundo. A professora Eunice tem um nome para isso que é perfeito: a abordagem da lousa e caderno. Aquele método único em que o professor fala e o aluno copia. O problema é que esse sistema, como ela bem aponta, inevitavelmente deixa alguém para trás, porque ele valoriza só uma forma de aprender, ignorando a diversidade imensa de mentes que existem dentro de uma sala. E aqui nesse slide, o contraste fica claríssimo. De um lado, a sala de aula rígida, toda padronizada. Do outro, a sala de aula inclusiva, flexível. O objetivo do DUA é justamente fazer essa passagem. É sair de um sistema focado só no professor para construir um ambiente que derruba barreiras e que se adapta a cada estudante. Mas afinal, de onde é que veio essa ideia tão transformadora? A origem é muito curiosa, até inesperada. Esse conceito não nasceu na pedagogia, mas no mundo físico, na arquitetura. E a jornada dessa ideia da construção de prédios para a construção do conhecimento deu um novo significado para a palavra acesso. O desenho universal começou com uma necessidade bem prática: tornar o mundo fisicamente acessível. Rampas, elevadores, portas automáticas. O ponto genial aqui é que essas soluções que foram pensadas para as margens, para pessoas com alguma dificuldade, acabaram beneficiando todo mundo. Poxa, quem é que nunca usou uma rampa para empurrar um carrinho de bebê ou uma mala pesada, né? E aqui a gente vê essa evolução de forma bem clara. A sacada foi a seguinte: não adianta nada ter uma rampa para entrar na escola se lá dentro o currículo for uma escadaria impossível de subir para muitos alunos. O foco precisava mudar, da arquitetura dos prédios para a arquitetura do aprendizado em si. Tá, mas como é que essa ideia da arquitetura se transforma em algo prático na sala de aula? Bem, o DUA se sustenta em três pilares, três princípios, que são como a planta baixa para a gente construir um ensino que de fato funcione para todos. O primeiro pilar é o do engajamento, é o porquê de aprender. Como a professora Eunice explica, não é só jogar o conteúdo, é preciso despertar o interesse, a curiosidade. E como se faz isso? Conectando a matéria com a vida real dos alunos, dando opções de como eles podem abordar um tema. No fundo, é dar um motivo para eles quererem aprender. Aí vem o segundo pilar, a representação. Esse é o quê do aprendizado. E a ideia é bem simples, na verdade. A informação não pode ser apresentada de um jeito só. Para algumas pessoas, um texto funciona super bem. Para outras, um vídeo vai ser mais claro. Ou um áudio, um gráfico. O objetivo é oferecer o mesmo conteúdo em vários formatos para garantir que todo mundo tenha a chance de entender. E para fechar, o terceiro pilar, ação e expressão. Esse é o como do aprendizado. Pensa comigo, se os alunos aprendem de jeitos diferentes, eles também precisam de jeitos diferentes para mostrar o que aprenderam, certo? Em vez de ser só a prova escrita, por que não um vídeo, uma maquete, uma apresentação para a turma, um projeto? O DUA valoriza todas essas linguagens como formas válidas de mostrar o conhecimento. E essa tabela amarra tudo de um jeito perfeito. O porquê do engajamento cria alunos motivados. O quê da representação cria alunos com recursos, bem informados. E o como da ação e expressão cria alunos estratégicos. E qual o resultado final de tudo isso? Alunos mais autônomos, capazes de guiar ao próprio desenvolvimento. Agora, vamos sair um pouco da teoria para ver como isso tudo funciona na prática. A professora Eunice contou uma história sensacional que ilustra perfeitamente o DUA em ação. A situação era super comum. Um aluno que era ótimo em copiar tudo da lousa, mas a compreensão, essa não acontecia. A barreira ali era clara, o método de ensino. A aula era sobre a natureza, sobre fotossíntese, mas estava presa no texto da lousa e no caderno. E aqui vem o pulo do gato, a virada de chave.
Em vez de insistir no método que não estava funcionando, a professora mudou a estratégia. Ela trocou a lousa pela natureza, a cópia pela ação. Ela convidou o aluno para uma experiência real, concreta, usando a curiosidade dele como motor da aprendizagem. O resultado foi simplesmente incrível. O aluno não só aprendeu o conceito, como ele se tornou o protagonista do próprio aprendizado. E o mais legal, a empolgação dele contagiou a turma toda. Outros alunos ficaram curiosos, queriam ver o que ele tinha feito, ou seja, uma solução pensada para um acabou beneficiando todo mundo. Essa história da fotossíntese ilustra o quadro geral de uma forma brilhante. O Duan não é só um monte de técnica solta, é uma filosofia sobre qual é o verdadeiro propósito da educação. E com isso a gente chega no ponto talvez mais importante de todos. Muita gente confunde, mas Duan não é a mesma coisa que educação especial. Como a professora Eunice reforça, ele não substitui, ele complementa. Lembra da rampa? Ela foi criada para o cadeirante, mas serve para todo mundo. É a mesma lógica. As estratégias pensadas para um aluno com alguma dificuldade, na verdade, melhoram e enriquecem a aula para a turma inteira. Então, resumindo, por que o Duan é tão importante? Porque ele promove equidade, garantindo que a aula tenha vários recursos e estratégias. Ele valoriza o que cada um tem de único, focando no potencial, não na dificuldade. E ao fazer isso, cria um ambiente onde todos, sem exceção, têm a chance de aprender e de brilhar. E vamos terminar com essa frase poderosíssima da professora Eunice, que resume a alma de tudo isso que a gente conversou. Ela nos lembra que, antes de qualquer rótulo, antes de qualquer diagnóstico, existe uma pessoa. E a grande missão da educação é enxergar e alimentar o potencial único que existe em cada uma delas. Uma reflexão que, de fato, pode mudar tudo.